Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, eu sou uma das fundadoras da Associação Comunicaté. Em nome da associação, gostaria primeiro de agradecer a presença de todos, e em especial a presença da doutora Camila Varela, que vai falar aqui um pouquinho com a gente sobre o direito à comunicação e à inclusão. Comunicaté agradece demais a senhora doutora Camila por estar doando seu tempo, seu conhecimento para a gente. Eu gostaria só de explicar como vai ser a dinâmica dessa live. Primeiro a gente vai ter uma palestra de 30 minutos e depois a gente vai abrir 15 minutos. Vocês estão me escutando? Porque agora repetiu a minha voz. Está escutando? Deu um retorno, desculpa, eu ouvi minha própria voz agora. E depois a gente vai ter 15 minutos para responder as perguntas que forem colocadas no chat. A gente vai estar acompanhando essas perguntas e depois passando para a doutora Camila. Bom, uma boa palestra a todos. Doutora Camila, eu passo a palavra para você. Boa noite a todos e todas. Primeiro, gostaria de agradecer a Patrícia pelo convite e ao Comunicatea, que é um grupo de pais bastante engajados na causa da comunicação alternativa, na causa da comunicação dos autistas, poderíamos dizer assim. E que eu tenho bastante admiração, já conheço eles há bastante tempo e realmente é uma grande satisfação estar aqui falando com vocês e espero poder ajudar, na medida do possível, a clarear algumas questões que às vezes ficam confusas com relação ao direito à comunicação alternativa, o que é comunicação para fins da legislação, enfim. Eu imagino, pelo que eu já vi aqui, que vocês vão ter outras palestras mais para frente, falando exatamente da comunicação alternativa, então eu vou realmente me concentrar naquilo que é a minha especialidade, que é o direito e tratar de questões jurídicas, claro, vou tentar, na medida do possível, não usar uma linguagem muito difícil, vocês me deem algum toque aí, caso eu escorregue no juridiquês, mas a ideal aqui que a gente tenha mais um bate-papo, e, obviamente, a gente vai acabar lendo alguns artigos e legislação, até para vocês poderem tomar mais familiaridade com as questões. Eu sei que no site do Comunicatea está a cartilha, não está, Patrícia? Eu Sim, vou tomar a liberdade de colocar aqui para vocês, mostrar aqui essa cartilha aqui, que é a cartilha dos direitos das pessoas com autismo, que vocês podem baixar gratuitamente no site do Comunicatea, e é um compilado bastante simplificado, realmente é para utilização de pais aqui, não é para jurista, então eu acho que é um instrumento que depois, se vocês quiserem ter acesso, é bastante interessante. Então, bom, eu nem fiz minha apresentação, deixa eu me apresentar aqui rapidamente, eu tenho 49 anos, sou mãe de um adolescente com TEA, meu filho tem uma verbalização bastante limitada, ele fala algumas palavras, ele constrói algumas frases, mas ele tem muita apraxia da fala, então ele faz uso de comunicação alternativa, e diante disso eu vou passar, inclusive, para vocês, de alguma forma, não só os direitos, mas também dividir com vocês um pouco a minha experiência de como foi a introdução da comunicação alternativa na escola dele, que foi onde eu tive o maior problema, tá? Então, acho que eu vou procurar fazer de uma maneira que fique para vocês bastante proveitoso, que vocês consigam entender e enxergar as dificuldades, talvez, que vocês enfrentam no dia a dia, talvez até no meu próprio depoimento, tá bom? Então, podemos começar. Eu queria fazer para vocês, antes, uma colocação aqui. Eu não vou entrar em questões, como eu te falei, não sou fonoaudióloga, mas eu gostaria de ler para vocês alguns trechinhos que eu separei aqui sobre comunicação, para a gente poder entrar com esse conceito e depois ir para a parte jurídica. Então, a comunicação é uma necessidade básica entre os homens. Isso eu estou pegando aqui de um estudo que foi feito numa pós-graduação da Faculdade Estadual de Maringá, tá? E aí, eles colocam, eu achei muito interessante porque eu acho que ajuda a gente a começar a
se municiar de argumentos quando a gente vai falar com escola ou com outras interfaces que a gente tem diante do nosso dia a dia com os nossos filhos e com a utilização da comunicação. Então, vamos lá. Comunicação é uma necessidade básica entre os homens. Faz-se necessário nas relações, constituindo-se num aspecto fundamental para a sobrevivência. Então, vejam bem aqui, estamos destacando, necessidade básica entre os homens e é um aspecto fundamental para a sobrevivência. A criança, desde o seu nascimento, faz uso do choro, do riso, para expressar suas vontades. Aprende a falar aos poucos, utilizando-se de gestos e postura, assim mantendo contato com os demais e se tornando ativo em seu meio. A linguagem, por sua vez, é entendida como um sistema composto por símbolos arbitrários, construídos e convencionados socialmente e governado por regras que representam ideias para o mundo e serve primariamente para o propósito da comunicação. A fala, então vamos lá, a gente já falou do que é comunicação, do que é linguagem, agora vamos falar o que é fala. Fala é apenas um dos veículos possíveis de linguagem, ainda que seja de longe o mais frequentemente utilizado. A língua de sinais, a escrita, o sistema de Bliss, são exemplos de outras formas alternativas de linguagem. E, dentro desse conceito, a gente pode dizer que a comunicação alternativa acaba sendo uma forma de linguagem. Então, a gente tem 3 questões aqui que a gente falou. Aliás, 4. Que a comunicação é uma necessidade básica entre os homens, que ela é fundamental para a sobrevivência, e aí a gente diferenciou linguagem, de comunicação, de fala. Então, tendo esses conceitos de que eles são próprios e não se confundem, a gente pode partir para as questões que são jurídicas relacionadas a isso. Então, eu acho que a base da nossa conversa aqui, embora exista a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é uma convenção que foi assinada na ONU em 2006, e é, de fato, o embasamento jurídico para tudo que a gente fala de pessoa com deficiência e o autista, nesse sentido, pelo artigo 2º da Lei 12.764, que é o Estatuto do Autista, equipara o autista a deficiente para todos os fins legais. Então, para fins legais, a gente não tem mais dúvida. Pode parecer meio bobo. Peraí, a Ariane está pedindo para compartilhar o nome do estudo. Posso compartilhar já, Patrícia, para não ficar para o final? Então, ó, é um estudo... chama Comunicação Alternativa e Paralisia Cerebral, Recursos Didáticos de Expressão. Se vocês quiserem procurar, eu fui no Gestão Escolar Dia a Dia do Paraná. Mas o nome do estudo é esse. Comunicação Alternativa e Paralisia Cerebral, Recursos Didáticos de Expressão. Acho que quem colocar no Google isso já encontra, tá? Então, assim, em termos de legislação, como que funciona, só para vocês terem uma ideia? A gente diz que é uma pirâmide de legislação. Então, ela começa aqui com a Constituição, aí vai indo para a lei, para os regulamentos, etc. E você até que chega na base que tem todas as questões. Quando a gente fala em pessoa com deficiência, o topo da pirâmide é a Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência para o autista. Por quê? Embora seja uma lei feita num ambiente internacional, porque foi feita na ONU, o Brasil é signatário. O que acontece? Quando você tem uma convenção internacional, o país pode optar por sim, quero, não, não quero. Ele não é obrigado. E o Brasil optou por ser signatário dessa convenção, e no momento em que ele faz essa opção, ele deixa claro que, para o Brasil, o que tiver lá vai ser lei para a gente também. E, além disso, teve uma emenda constitucional, a número 45, de 2004, que falou que todas as convenções que dizerem respeito aos direitos humanos vai ter status constitucional na nossa sociedade. Então, é como se você tivesse a Constituição Federal e continuasse depois o artigo 270, se eu não me engano. Pronto, o próximo artigo é a Convenção. Então, para a gente termos
de legislação, a gente tem lá em cima a Convenção Internacional. Mas, para essa nossa conversa hoje, eu vou destacar para vocês a Lei Brasileira de Inclusão. Por quê? Estamos falando de autismo, né? Por que a gente vai falar de Lei Brasileira de Inclusão e não da Lei 12.764, que é o Estatuto do Autista? Porque o Estatuto do Autista tem 8 artigos, gente, só. Ele é muito sintético. Ele é importante, ele tem artigos importantes, como o artigo 5º, que diz que não pode impedir uma pessoa com autismo de participar de plano de saúde, tem o artigo que fala que não pode negar matrícula, então ele tem algumas questões, mas ele não entra em conceitos. Os conceitos mesmos a gente vai encontrar na Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015. Lei 13.146 de 2015. Essa lei vai ser o que a gente vai nos guiar para entender como funciona esse direito, o que é acessibilidade e, enfim, vai nos trazer tudo isso. Por quê? Porque essa lei tem mais de 112 artigos, então ela realmente entra nos detalhes, ela conceitua. Agora, ela resolve tudo? A gente vai ver que não. Na verdade, a gente precisaria de um decreto que viesse depois dessa lei, porque, como eu falei para vocês, em termos de legislação, a gente tem sempre uma pirâmide. Aqui em cima, no topo, está a Constituição, aqui está mais ou menos a lei, que é a que eu estou falando, Lei Brasileira de Inclusão, e aqui estaria o decreto, as resoluções que estariam esmiuçando, dando detalhes para isso. Porque o que pode parecer óbvio para você, pode não ser óbvio para mim. Então, é importante que a gente tenha na legislação detalhado cada item que a gente falar. Porque a lei, vocês vão ver. Eu vou destacar para vocês, acho que a gente hoje vai ficar aqui no artigo 3º dessa lei, tá? Ela fala o que se considera para fins da lei. Ela fala acessibilidade. É a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia. Eu vou parar aqui. O que é segurança e autonomia para você? É segurança e autonomia para mim? Não sei. Então, assim, por isso que o legislador precisa dizer, entende-se por segurança, tal. Entende-se por autonomia, porque, por exemplo, aqui a gente poderia dizer que a comunicação é importante para a autonomia da criança, mas vamos dizer, não, mas autonomia não é isso, se não tiver o detalhamento. Autonomia é, na verdade, ele poder andar sozinho, não precisa de uma carreteira de rodas. Onde está escrito? Quem disse o que é autonomia ou não? Então, por isso é importante. Então, eu queria destacar para vocês aqui os conceitos que eu acho que são principais. Então, primeiro, a acessibilidade, que ele define como possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação, comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, aqui entram as escolas, tanto na zona urbana como rural, por pessoa com deficiência com mobilidade reduzida. Vocês veem que, assim, é uma coisa que parece, nossa, resolveu, já disse aqui que tem direito, acessibilidade tem a ver com comunicação, está aqui, eu tenho direito. Não é bem assim, porque, como eu falei, pode entender que a comunicação é a comunicação da fala, não está dizendo aqui se é fala, linguagem, ou, né, aqueles primeiros conceitos que a gente falou no começo, comunicação, fala e linguagem. Então, aqui não está entrando nesse mérito. O que eu acho que para a gente é fundamental? Eu vou destacar para vocês. Primeiro, é a questão do inciso 5º desse artigo. Então, nós estamos falando do artigo 3º da Lei 13.146 de 95. É difícil não ser maçante quando a gente fala de lei, mas para vocês poderem ter bem esmiuçado. Vamos lá. Ele fala que, para fins dessa lei, entende-se, ou seja, consideram-se, vamos lá, comunicação, forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras ações, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libra, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias de informação e comunicação. Então, nessa lei, você tem esse detalhamento bastante específico. A comunicação alternativa está já definida na Lei Brasileira de Inclusão. Então, lembre-se bem, a gente está falando aqui de conceito, não está falando ainda de direito. Ele conceitou o que é comunicação alternativa para fins dessa lei. Porque, novamente, você tem uma amplitude aí, vocês já devem ter discutido com escola, vocês devem ter conversado com várias pessoas, e chega na hora, não, mas eu entendo que não está bem assim, isso você está pedindo a mais do que realmente a lei garante. Então, é sempre bem complicado. Mas aí, a gente vai para outro inciso dentro desse artigo. Eu sou presbiteriana, quem lê Bíblia sabe bem, você tem lá o capítulo, o versículo, então é mais ou menos assim, lei, tá, gente? Você vai lá no artigo 3º e lá dentro temos, então, esses incisos. Então, a gente falou do primeiro, que é o que é acessibilidade, falamos agora do 5º, que fala o que é comunicação, e agora eu vou falar para vocês o 3º, que é uma forma de alternativa, que é uma das formas pelas quais a comunicação alternativa se realiza, que é a tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com modalidade reduzida, visando a sua autonomia, a compreensão, a circulação com segurança, entre outros. Tá? Então, assim, o que acontece? Você, justamente nesse momento, está dizendo que, primeiro, acessibilidade é você proporcionar para a pessoa autonomia e segurança. Segundo, dentro de comunicação, a gente considera todas as formas de comunicação, inclusive também Libras, etc., e a comunicação alternativa. E aí vamos lá dentro ainda do artigo 3º. A tecnologia assistiva compreende metodologia, métodos e qualquer forma de colocação específica para a comunicação alternativa. Só que aí a gente chega nas duas grandes questões. Grandes questões. É a questão das barreiras, que também está no inciso 3º. Desculpa, no artigo 3º, inciso 4º. Barreiras, segundo a definição da lei, é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, o acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros. Aí ela faz algumas distinções aqui, barreiras urbanísticas, que não é o nosso caso, barreiras arquitetônicas, também que não é a questão aqui imposta, barreira nos transportes, a gente poderia dizer, às vezes, não ter uma linguagem simples que ajude a pessoa a ser transportada, mas eu acho que o que nos importa é basicamente as barreiras na comunicação, que é a linha D do inciso 4º do artigo 3º da Lei 13.146. O que fala essa linha D? Que é uma barreira na comunicação e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento da mensagem de informações por intermédio de sistemas de comunicação e tecnologia da informação. Então, isso, claramente, para a Lei Brasileira de Inclusão, é uma barreira. Então, isso para a gente é muito importante. Então, se eu fosse escolher para vocês um artigo, um inciso para a gente gravar na cabeça para falar de comunicação nativa, artigo 3º, inciso 4º, a linha D. Eu acho que é aqui a chave da nossa discussão e espero a chave da solução dos problemas que a gente enfrentar com as escolas que querem pôr barreiras para que as crianças tenham acesso à comunicação alternativa. E, por fim, eu acho que a gente também poderia destacar o inciso 6º, que fala em adaptações razoáveis. Eu acho que o conceito de adaptação razoável serve sempre numa conversa com escolas e outros lugares que nossos filhos frequentem. Por quê?
A adaptação razoável, o conceito dela é adaptação, modificação e ajuste necessário. Ninguém está pedindo aqui um capricho. Então, são ajustes necessários para quê? Que não acarretam ônus desproporcional. Então, assim, de levar uma prancheta de comunicação para uma escola não é um ônus para eles, sabe? Não é um ônus desnecessário. É acima do razoável. Ao contrário. Mas eles são necessários em cada caso. E aí ele fala aqui, cada caso. Então, esse inciso é muito específico. Ele fala que não dá para você generalizar, porque cada caso vai ter uma necessidade. A fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições, oportunidades com as demais pessoas. Então, assim, a comunicação alternativa fica bastante claro. Como eu falei para vocês, essa lei tem mais de 100 artigos, a gente está só no 3º. Mas ele já é preciso, já logo de entrada, explicando. Comunicação é uma necessidade básica do ser humano, é o que vai promover autonomia e segurança para esse indivíduo, é um direito dessa pessoa, e qualquer impedimento constitui uma barreira. Então, qualquer tentativa como ele coloca aqui, de obstáculo, entrave, atitude ou comportamento que dificulte. Todas essas são barreiras. Ele não precisa proibir, mas dificulta. Fala, olha, na aula tal não vai poder usar, veja bem, a professora não está ainda especializada, enfim. Todas essas são barreiras que a lei elege de forma clara e evidente que não podem ser impostas para o indivíduo com deficiência, no caso, para a criança ou para o adulto que tenha necessidade da comunicação alternativa. Então, eu não tenho a menor dúvida de que a legislação ela é uma legislação completa, detalhada e que assegura. A grande questão é como fazer essa legislação ser respeitada. E essa é a grande dificuldade que nós temos no dia a dia, eu como advogada, e acho que até o próprio judiciário quando tem que aplicar. Porque acontece, eu só entro nas relações quando já não está funcionando. Porque, teoricamente, foi quando, inclusive, criaram a CIPTEA. Não sei qual a opinião de vocês sobre isso, mas, assim, para mim, não resolveu nada. Se eu tivesse feito a CIPTEA, que é a carteira de identificação da criança com do autista, né, que foi criada agora pelo Estado de São Paulo nesse semestre, no começo do ano. Ok, agora eu tenho CIPTEA, então o plano de saúde vai começar a pagar meus tratamentos, a escola vai receber meu filho, nossa, resolveu a vida. Não vai resolver. Porque você tem, às vezes, o laudo, o diagnóstico, a carteirinha, e as pessoas continuam colocando empecilhos para fazer uma inclusão adequada. Por quê? Qual é a minha humilde contribuição nesse debate? Que custa caro, que dá trabalho preparar as pessoas. E ninguém quer fazer isso. As pessoas querem continuar investindo o mínimo nos professores, exigindo deles o máximo, e não se comprometendo em fazer a parte institucional, que é criar um ambiente onde tem o atendimento educacional especializado, que é o AE, em que eles façam um PEI, que é o plano especial de educação especial individualizado. Eles não fazem isso e eles querem simplesmente continuar do jeito que eles fazem para os demais alunos, os alunos típicos, e que a coisa funcione. Se você não estiver satisfeita, tira o seu filho daqui. Talvez você tenha que repensar que essa não é a escola para o seu filho. A gente gosta muito dele, ele é tão querido, mas a gente não tem capacidade, sabe? Desculpa, a gente gostaria, mas a gente não tem. Só que eles não estão entendendo, que aí eu vou voltar para topo da pirâmide. Por que eu expliquei aquilo? Explicando para vocês de Constituição, Convenção. Porque não é uma questão deles quererem ou não quererem, deles acharem que são especializados ou, não sou. O Brasil fez uma opção em 2006, quando assinou a Convenção Internacional, e ela disse, o Brasil, enquanto país, enquanto nação, declarou, eu quero trazer essa legislação para dentro do meu país, e aqui a gente vai respeitar isso. Então, você pode ficar, porque eu não sou especializado, porque a faculdade não preparou os professores para isso. Sinto muito, vão ter que preparar. Contratem pessoas que tenham essa expertise, se qualifiquem e atendam. Atendam, vocês são obrigados a atender. Qual que é o problema? Quem fiscaliza isso? Eu acho que o grande problema é fiscalização. Porque se a gente vai para o judiciário, vocês imaginem,
Um caso desse vai ser decidido por um juiz civil, que a gente chama. É um juiz que pega desde a cobrança de condomínio que está atrasado, o leasing do carro que não foi pago, a compra e venda de um veículo que não foi passado o DUT e o caso do seu filho, que não está conseguindo inclusão escolar. A gente não pode exigir que o juiz também tenha um conhecimento muito grande, eles não têm, de fato, infelizmente. Então, cabe aos advogados, enfim, eu sempre procuro fazer uma explanação, porque muitas das pessoas, pensem comigo, a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015, a maioria dos juízes se formou antes da promulgação dessa lei. Eles não estudaram isso no banco das faculdades. Então, eles não conhecem, ok. Eles vão se colocar, vão aprender, mas eles não conhecem com a mesma profundidade. Como eu falei, eles vão estar discutindo aluguel, condomínio, carro, não sei o quê, e se a escola está fazendo uma adequada inclusão e está permitindo que se faça comunicação alternativa. Porque eu acho que existem outros ambientes em que pode ser, que seja necessário. Já vi uma experiência eu agora não sei dizer para vocês se é em Recife, eu sei que é em Pernambuco, só não sei se é em Recife ou numa cidade pequena que tem ali do lado. Que ele já tem agora nas praças públicas umas placas com comunicação alternativa, explicando para a criança como é o brinquedo. É maravilhoso. Mas vamos falar aqui do nosso arroz com feijão, da escola, que eu acho que é o grande problema aqui. As escolas, elas continuam entendendo que isso seria uma adaptação irrazoável e não razoável. Eles continuam entendendo que eles não são obrigados a fazer esse tipo de adaptação, porque, afinal de contas, é para um aluno. Eu vou mudar o meu sistema por causa de um aluno. Não tem a compreensão de que, na verdade, a linguagem simples e a linguagem alternativa beneficia. Caruaru, obrigada. Vou colocar aqui, é em Caruaru, que já tem essa experiência das placas de praça pública, de equipamentos públicos também com que é o ideal, né, gente? Acho que a gente tem que pensar, sou uma pessoa otimista, a gente está plantando hoje para colher daqui a 20, 30, 50 anos. E aí todos os serviços públicos vão ter linguagem simples e comunicação alternativa, e as pessoas vão ter familiaridade com isso e não vão se constranger. Mas hoje em dia, se você chega numa padaria, seu filho com um tablet, ele quer pedir um suco de laranja, fica todo mundo olhando para você como se você fosse um ET. Ok. Agora, a escola que está convivendo com aquela criança todos os dias, se recusar a fazer, com todo respeito, é completamente errado. Mas, numa sociedade capacitista como a nossa, que acha que o mundo tem que ser para a maioria e não para a minoria, fica difícil, às vezes, você convencer um juiz de que isso é uma adaptação razoável. Então, na legislação, a gente tem todos os conceitos. Eu passei com vocês aqui, cada um deles, está bastante claro, não há dúvida, mesmo vocês que são leigas em matéria jurídica, fica claro, mas isso não quer dizer necessariamente que seja respeitado. Eu acho que essas eram as colocações que eu queria fazer primeiro, acho que já tem muita gente com dúvida, e já deu a nossa meia hora. Patrícia? Oi, doutora Camila, muito obrigada pelos esclarecimentos, está muito claro, realmente. Bom, tem uma pergunta aqui da Raíssa. Apesar da garantia legal do direito à comunicação, as pessoas não verbais ainda encontram barreiras para se comunicar em diversos contextos sociais, incluindo as escolas. Diante disso, como garantir o direito à comunicação alternativa para essas pessoas, em especial na escola? Eu acho que ela quer entender como a gente tem o direito, né? E agora como protegê-lo, né? Bom, eu tenho algumas estratégias, né? O artigo que garante o aluno na comunicação não é o aluno, é a pessoa, é o artigo 3º. Aqui, desculpa, já entrei, já entrou aqui, pipocou, vamos por cá. Então, vamos lá. E tem toda uma estratégia que eu entendo que a gente tem que trabalhar com a escola. Por quê? Não existe escola ideal. Não existe, esse é o fato. Nós temos escolas com boa vontade, escola clara má vontade. Então, acho que a gente já diferencia aí. A com boa vontade, eu sugiro que a pessoa tente fazer uma mediação.
Mediação, o que que é? Antes de você entrar com uma ação judicial, criar um custo para você com advogado, e mais do que o custo jurídico, eu falo muito para as pessoas, tem um custo emocional por trás de um processo. Porque no momento que você entra com um processo, você já está desgastado naquela relação. Você já quer que o seu direito seja, de alguma forma, respeitado, enfim. Então, é complicado, porque você já entra numa situação em que a fibra do tecido ali de relação entre você e a escola já estão quebrados. Então, eu sugiro sempre uma mediação. Por quê? Porque as escolas, assim como o juiz, eu falei para vocês, muitas das professoras, muitas das diretoras não tiveram oportunidade de ter educação voltada para pessoas com deficiência. Não foi uma matéria que elas estudaram, elas aprenderam alfabetização, jogos lúdicos, etc. Então, não sabem. Isso naquela escola que a gente falou, é bem intencionado e não sabe o que fazer. Então, para essa, eu sugiro uma mediação, conversa, leva a legislação, fala, olha, tem aqui a Lei Brasileira de Inclusão, dá uma olhadinha no artigo 3º, ele tem direito, isso não é nada absurdo que eu estou pedindo, e eu acho que se vocês puderem me permitir que a fonoaudióloga entre e converse com vocês, pode funcionar. Agora, tem aquelas escolas que falam assim, olha, aqui não vai entrar porque a gente não vai fazer adaptação. Não tem. E aí, o que eu sugiro? Como eu falei para vocês, eu sou mãe de um garoto que tem 14 anos. Eu não vou brigar com a escola do meu filho, entrar com uma ação contra a escola do meu filho enquanto ele estiver estudando lá. E não entraria para nenhum cliente que me procurar. Já tive algumas que eu recusei, eu falei, eu não, como mãe, eu não vou me sentir tranquila de saber que tem uma criança que não fala, estudando numa escola que está sendo processada por aquela mãe, porque você nunca vai saber o que vai acontecer com aquela criança. Porque por mais que, no sentido ético, você não pode misturar a relação dos pais com a criança lá dentro, a gente sabe que as pessoas não conseguem separar. E se já estão com uma vontade de fazer a comunicação alternativa, imagina se você entra com uma ação. Então, aí a minha recomendação é uma troca de comunicação formal, WhatsApp, e-mail com essa escola, para deixar tudo formalizado, tira a criança da escola, e aí entra com uma ação contra a escola por danos morais, danos materiais, todas as questões que a criança sofreu. O tempo que você pagou de matrícula, o material que você gastou e tudo, e você não teve nenhum retorno disso. Aí eu acho que vale a pena processar. Mas, para isso, você precisa ter todo uns documentos, que a gente chama de um acervo probatório, ou seja, provas de que você tentou, de diversas formas, esclarecer para eles que você tinha direito e que eles, mesmo assim, foram contrários, arbitrários, negaram, não deixaram, que você teve várias reuniões. Então, no momento que você consegue comprovar tudo isso, você tem mais chance de ter um processo bem sucedido. Só que como conseguir que a escola diga não pode? Porque eles já estão mais bem orientados, eles não vão falar não pode, não quero, eles vão dizer, eles vão geralmente ligar, eles não vão colocar no papel. Então, o que eu sempre sugiro? Após receber o telefonema da escola, após, enfim, ter toda essa articulação verbal com a escola, faça um e-mail, faça um WhatsApp resumindo. Falei com vocês no dia tal, falei com a coordenadora fulana de tal, no dia tal, no horário XYZ, e nessa oportunidade ela me explicou que não vai poder admitir a comunicação alternativa, isso muito me chateou. Então, assim, coloque isso, porque aí você obriga eles a responderem, não foi isso que a gente disse, e aí, se eles falam não foi isso que a gente disse, muito bem. Se eles fizerem um silêncio, é aquela coisa, em direito você entende que o silêncio é eloquente, o silêncio fala por você. Se você escreveu uma coisa e eles não rebateram, presume-se que você está falando a verdade. Então, essas são algumas estratégias para enfrentar juridicamente a impossibilidade de ter comunicação alternativa. Ótimo. Tem uma outra pergunta. Consta nessa legislação algo sobre o profissional fonoaudiólogo poder participar e orientar? Não. O que tem na legislação é um profissional de apoio. E o profissional de apoio, inclusive, na legislação brasileira de inclusão, ela é muito falho, porque ela não fala, inclusive, qual é a formação desse profissional de apoio. E, na verdade, quando ele vai falar em profissional de apoio, ele fala que o profissional de apoio ele vai ajudar na comunicação, na alimentação, na higiene. Então, assim, o que é?
qual é a característica desse profissional? Ele é um pedagogo, ele é um psicólogo, ele é um fonoaudiólogo ou ele é um cuidador? Então, é nesse sentido que eu falei para vocês. Voltamos à nossa pirâmide. Você tem a Constituição lá em cima, a Convenção dizendo que tem direito, tem a nossa lei aqui dizendo que tem direito à comunicação alternativa, mas precisa de um decreto aqui embaixo para dizer quem é o profissional do apoio, qual é a formação que ele tem, que aí vai poder colocar. Para a comunicação alternativa, o profissional de apoio deverá ser um fonoaudiólogo. Para questões comportamentais, precisará ser um psicólogo. Para questões relativas a dificuldades pedagógicas, precisa ser um psicopedagogo. Então, eu acho que falta, e não acho que falta à toa, eu acho que estão deixando essa lacuna, porque você tem possibilidade de ignorar e não fazer valer a legislação, porque aquilo que não está disciplinado, cabe com tudo, né? Cabe muitas interpretações ali. Então, eu acho que não está omisso à toa. Pode ser que eu seja uma pessoa que acha que é teoria da conspiração, mas eu acho que ninguém dá ponto sem nó. Então, eu acho que esse decreto não existe por algum motivo. Ninguém está dizendo quem é esse profissional de apoio, porque interessa que fique uma situação realmente nebulosa. Perfeito. Tem outra pergunta. O que precisa na lei para garantir o AEE nas escolas? Porque nem todas têm esse serviço. A lei já obriga que tem o AEE. As escolas não estão fazendo porque não querem. Então, aí o que eu penso, novamente, a escola bem intencionada bate na porta e fala, olha, não sei se você sabe, tem uma lei brasileira de inclusão, está aqui, trouxe até uma cópia para você, marquei com coração o artigo que fala do AEE, e é bom você ir atrás disso. E aquela escola que não funciona, e-mail, conversa por escrito, WhatsApp, estive aí para falar de AEE, vocês não me deram no retorno, não tem previsão de instalar, etc, etc, tira a criança, fala, estou processando a escola porque não fez AEE. Tem uma mãe dizendo, meu filho é o único não verbal da escola. Falei em comunicação alternativa para as professoras. Falei em comunicação alternativa para as professoras e elas falaram que a escola não usa esse método. Então, pois é. Ela não usa porque desconhece a lei brasileira de inclusão. Então, você vai lá e, de novo, se a escola está conversando, ainda fala assim, olha, talvez vocês não tenham notado, mas nós estamos num país que tem uma lei que fala sobre comunicação alternativa. Lei brasileira de inclusão, artigo 3º, inciso 4º. Então, eu sugiro que vocês façam isso, senão a gente vai ter problemas, porque meu filho tem direito. E aí vai colocando tudo por escrito. Certo. Bom, tem uma pergunta aqui bem extensa. Deixa eu contextualizar. Dentro do grupo que faz uso da comunicação alternativa, e são pessoas que possuem dificuldades na comunicação, estão incluindo indivíduos com autismo, deficiência intelectual grave e surdez. O autista tem assegurado a lei berenispiana, institui, explica um pouquinho, previsto lá o papel do profissional de apoio escolar para atuar como mediador entre o aluno autista e o ambiente escolar. Esse profissional tem como objetivo auxiliar o aluno autista nas atividades escolares, garantir sua inclusão. Supostamente, para as pessoas com autismo, essa mediação em sala de aula e na comunicação não verbal poderia ocorrer, uma vez que se faz presente em lei esse profissional. Porém, não há um cargo específico de professor mediador nos órgãos públicos, impossibilitando a contratação do professor mediador para aluno autista. Aí, na verdade, não é uma pergunta, levando uma falha grave de direito, é um desabafo. Né? Não. E o problema é o seguinte, a gente tem três, vamos lá, na verdade, eu entendo que a legislação tem 3 figuras. O professor de AEE, que é um professor, pedagogo, especializado em educação especial. O que quer dizer uma pessoa especializada em educação especial? É uma pessoa que sabe olhar os limites daquela criança, os talentos daquela criança e adaptar o aprendizado para aquilo. Tem o acompanhante, então não fala acompanhante terapêutico, na legislação não fala acompanhante terapêutico, tá, gente? Fala acompanhante especializado, Sim. Que é a lei berenispiana, fala em acompanhante especializado em TEA. E não fala se é psicólogo, se é fono, se é professor, ali não fala nada.
Lembre-se, o professor de AE já diz, ok, é professor. Maravilha. Aí você tem o assistente de vida diária. Deixa eu pegar aqui na legislação exatamente como que eles falam. Que eu acho também incrível, que é justamente a pessoa para fazer higiene, é um cuidador que eles estão falando aqui, na minha opinião. Não estão falando de um profissional que vai cuidar. E, por fim, eles têm... Então, seria o professor de AE, o assistente para a vida diária e o profissional especializado para o autismo, que pode ser qualquer coisa. E aí, por isso fica difícil, porque fica difícil você exigir ou o professor ou a entrada do AT, porque não tem na legislação essa figura devidamente disciplinada. Então, cada um fala uma coisa. Não, para mim, AT é um terapeuta, então tem que ser um psicólogo, um fonoaudiólogo. Ah, não, para mim, profissional especializado em autismo tem que ser um professor que entenda de... Então, assim, você fica com uma margem muito grande para interpretação. Isso é muito ruim. Certo. Tem uma professora que falou, sou professora em Porto Alegre, e existe um vereador que gostaria de fazer um decreto. Como ter o contato com a doutora Camila? Bom, depois a Patrícia pode passar para vocês o telefone. Eu acho que é muito importante essas iniciativas regionais. Por quê? Como jurista, eu entendo que isso tinha que ser federal, para poder valer para todo mundo e a gente regulamentar. Mas são essas alternativas, como eu posso dizer para você, essas iniciativas das cidades pequenas ou dos estados que vão levando a legitimidade da gente chegar depois no Congresso e falar, olha, já tivemos experiência, já experimentamos, está funcionando bem. Vamos fazer isso para todo mundo, para não ficar cada um tem a sua regra própria. Mas eu acho que são essas iniciativas que começam pequenininhas nos municípios que depois ajudam, porque a gente vai ter que ter um decreto. Senão, assim, chover no molhado, a gente fica discutindo o que é o AE, o que é o AT, ninguém sabe, na legislação não está definido. E essas pequenas, né, iniciativas é o que a gente faz no dia a dia, né? O trabalho de formiguinha que todas nós mães sabemos, né? Como que está o andamento do projeto de lei que facilitaria a questão de importação de dispositivos de comunicação alternativa? Teoricamente, assim, do que eu conheço, que tem isenção de IPI para isso. Então, é a única, assim, facilidade que eu vejo que existe. Teve uma mãe uma vez que me perguntou também, e eu acho que cabe aqui, se quando você entra com uma ação judicial para tratamento, né, do autismo, se cabe pedir, inclusive, o dispositivo na ação. Então, tem uma grande questão na legislação que diz respeito aos planos de saúde, que é respeito a próteses, que é o que geralmente eles usam como analogia para a questão do equipamento de comunicação alternativa. E, teoricamente, as próteses não são cobertas pelos planos de saúde. E aí eles usam esse mesmo argumento, que assim como eles não são obrigados a dar uma perna para o cadeirante, o proputado, eles não são obrigados a dar a voz para o teu filho. Tem uma pergunta, provas como testemunhas são válidas? Ou seja, testemunha é válida como prova? Válida só que o que acontece? Eu advogo mesmo, né? 26 anos que eu advogo, e é assim, você prepara a testemunha, ela tá linda, maravilhosa para falar, chega lá, vê o juiz, ela começa a tremer, ou ela resolve... É imprevisível, você faz um combinado e chega na hora, ela solta umas coisas horríveis, horríveis. Então, eu acho, assim, primeiro, que às vezes o juiz nem leva muito em consideração, porque vai pensar, é amiga dela, é professor, entendeu? Então, acho que sempre perde essa característica porque a gente no Brasil não tem aquela coisa que no direito americano tem, que é o perjúrio. Então, lá, se você falar uma coisa contrária à verdade e for provada, você paga por isso. Assim, você tem que ter um crime, realmente. As pessoas têm medo de perjúrio. Aqui no Brasil não tem. Tá? Então, você jura que você vai falar a verdade, mas ninguém, com tantos crimes acontecendo no país, as pessoas não vão parar para ir atrás de uma pessoa que mentiu numa audiência. Então, o juiz já começa a desconfiar ali. E mais do que isso, você às vezes preparando a pessoa, ela ainda pode soltar uma coisa que vai completamente contra o que você está dizendo, vai atrapalhar. Então, eu acho que vale sempre mais o papel. E como eu digo, se eles não produzem prova, produza você. Então, você escreveu, estive aí, falei com fulano, ciclano, etc. E esse foi o conteúdo da conversa e fiquei muito aborrecida.
E aí espera, se não tiver resposta, ou não foi bem isso que a gente disse, aí você... Não, então o que vocês estão querendo dizer? E vai você cutucando para sair essa prova. Eu acho que funciona melhor. Ótimo. Deixa eu ver. Muita gente está falando agora. Eu vou pegar nas perguntas. Esse decreto poderia ser municipal? Isso já foi respondido. Está perguntando de bullying, se teria alguma forma de punir o professor que faz bullying com a criança. Como reuniria essas provas? Então, eu acho que assim, primeira coisa, hoje em dia a gente está vendo muitos pais filmando, colocando câmera escondida na mochila. Ninguém me ouviu falar isso aqui, tá? Só comentei que tem gente que faz. Não diz que é bom nem ruim, só diz que tem. Então, acho que Sabe essa é como uma... prova? Isso Então, serve como, né? por isso que eu tô falando, eu não estou falando nada. O que é que eu acho? Que uma imagem, uma vez vista, jamais é esquecida. Ainda que o juiz não receba isso como prova oficial do processo, uma vez visto, vai ficar ali dentro, né? E a gente tem que pensar que o artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, por isso que eu falei que ela é tão importante, ela fala que é crime você discriminar ou tratar mal qualquer pessoa com deficiência. E ela fala que essa pena vai ser aumentada de 1/3 se essa criança está ou se essa pessoa com deficiência está sob os cuidados da pessoa que praticou isso. Então, eu entendo que um professor, no tempo em que ele está com aquele aluno, ele está, teoricamente, cuidando daquele aluno. Eu acho que, assim, pai e mãe são geralmente as pessoas encarregadas dos cuidados. Mas eu entendo que um professor em sala de aula dá para a gente equiparar e dizer, ó, ele estava aos cuidados dessa pessoa, então a pena dela ainda seria aumentada, aumenta mais 1/3 do que seria uma pena comum. Então, acho que dá para a gente raciocinar dessa forma. Perfeito. Sala especial dentro de escola regular. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Posso, teoricamente não existe mais, só que esse é o problema. A convenção ela fala que não pode mais haver educação segregada de espécie alguma, seja sala, seja ambiente escolar, que pode ter o contraturno. Então, a criança frequenta a escola regular de manhã e à tarde ela volta para o mesmo ambiente para ter o contraturno dela. Que aí vai ter o professor de AEE, aí que entra o professor de AEE. O professor de AEE vai estar no contraturno especializado. Ele vai estar criando estratégias para o professor regular, que a criança vai frequentar de manhã, e à tarde ele vai atender pessoalmente essa criança no contraturno no AEE. Só que o que acontece? A gente sabe que existem crianças que viveram a vida inteira em escolas especiais, que estão chegando agora com 18 anos e a vida inteira tiveram escolas especiais. Então, eu entendo que a gente não pode simplesmente extinguir essas escolas. Minha opinião, aí enquanto política pública, a gente deveria aproveitar a expertise dessas pessoas, porque bem ou mal são as pessoas que lidaram a vida inteira com pessoa com deficiência, e trazendo essas pessoas para fazer assessoria para as escolas, explicar como é que faz um AE. Eu acho que a gente deveria ir trazendo, migrando essas pessoas, mas a gente não pode simplesmente falar, ó, agora acabou a escola especial, agora acabou a classe especial. Agora, a classe especial, para mim, assim, não faz diferença nenhuma ser uma classe especial ou uma escola especial. Está segregando da mesma forma. Porque as crianças praticamente têm portas especiais. Quando existe classe especial, as crianças típicas entram pelo portão principal e as outras entram por um puxadinho. E nem convivem no pátio. Então, assim, eu acho que, na verdade, a gente está só dourando a pílula de uma coisa que é segregacional. Olha, o acompanhante especializado, podemos dizer que é o AT, ele poderia ser pago, não, seria pago pela escola? Pela Lei Brasileira de Inclusão, ele tem que ser custeado pela escola. Acontece que, como voltamos, falta muita regulamentação, o que as escolas fazem? Elas contratam um estagiário, que, voltando, profissional especializado não está dizendo quem que tem que ser formado e nem em quê. E aí eu já vi escola que contrata para rodiziar em 5 salas. Então, segunda-feira ela atende Cicrano, terça Beltrano, quarta Fulano, enfim. E ela está lá no Olerite, no contrato do cara, profissional especializado para atendimento de criança com autismo. Por quê? Porque a lei não fala a frequência, não fala se é 1 para 1. Então, as escolas estão usando isso também.
Tem muitas perguntas parecidas nesse sentido, de que qual é o tipo do profissional especializado, que você já respondeu. Uma mãe até perguntando, falando que no caso dela é um monitor e se valeria brigar na justiça também por um profissional especializado. Aí eu acho que entra muito nessa discussão, né? Até no judicialmente, qual é esse profissional, e aí cabe a cada ação, enfim, defender as necessidades de cada criança, né? Tem que ser especializado para aquela criança, né? E, bom, é uma boa briga. Deixa eu ver se Opa! tem alguma coisa diferente. Conseguimos essa lei na íntegra na internet, sim, né? A lei. Boa noite. Quem se responsabiliza pelo dispositivo da criança dentro da escola? É uma boa questão. Se perde. Porque isso é Pois que é. eles alegam, né? Uhum. Caso É quebre isso. um iPad, por exemplo. Ali não fala, e aí teria que ir pelo bom senso, né? Sim. Bom, doutora Camila, eu acho que a gente encerrou com as perguntas. Foi maravilhoso o evento. Obrigado. Eu tenho certeza que ajudou muitas famílias. Agradeço a todos também que participaram. Você gostaria de falar mais alguma coisa para... Não, acho que eu gostaria só de deixar minha rede social, caso vocês queiram acompanhar. Eu não posto muito, mas agora tem muita gente me pedindo conteúdo, então eu contratei uma pessoa para me ajudar com conteúdo, porque eu estou em muitas comissões da OAB e tudo, então eu não tenho tempo mesmo de produzir conteúdo, mas eu contratei uma pessoa agora que ela está começando a produzir um pouquinho, então se vocês quiserem acompanhar, é no Instagram, @adv, de advogada, adv, Camila com 2 L's, Varela 2 L's. Então, essa é a minha rede social.